Senhor. Ó Pai, pois da tua rocha, Senhor. Ó Pai, a tua rocha, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor. E nós provamos, ó Pai, provamos do teu amor, Senhor, e não conseguimos viver. Que ouça, Senhor, aquilo que tu queres fazer nas nossas vidas. E nesta manhã, Senhor, te pedimos, ó Pai, que tu possas assistir-nos, ó Pai, que tu possas incomodar-nos, ó Pai, e que o teu Espírito seja derramado, Senhor, sobre cada vida, Senhor, trazendo, Senhor, essa mudança, Pai, no nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, Senhor, prestamos a Ti nesta manhã, ó Pai, que tu possas, ó Pai, derramar a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvai nos céus e toda a criação. Amém. Oh,
fores tu perseguido, só Deus te livrará. Cristo melhor quer ao teu lado estar. Terra e céus adentro, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Crê, pois a fé alivia teu sofrimento e dor. Quem nas promessas confia, no céu dará louvor. Terra e céus adentro, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Houve um lapso da minha parte e a quarta estrofe terá a ficar um bocado zangada, não é? Vamos cantar novamente a quarta estrofe e o coro. Se fores tu perseguido, só Deus te livrará. O Filho de Deus ungido por ti combaterá. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Aleluia. Vamos cantar o corinho. Eu te amo, Deus. Só mim. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor fiel, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, ó Pai, que nunca falha. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que quando nós te buscamos, Senhor, tu está lá. Ó Deus, para nos abraçar, Senhor, para nos ajudar, Senhor, a caminhar, Senhor, para nos ajudar, Senhor, a lembrar, Senhor, que tu és um Deus fiel. Ó Pai, nós olhamos para trás, Senhor, e vimos a tua graça, Senhor, a tua bondade, Senhor, maravilhosa, Senhor, que dia após dia, Senhor, esteve lá, Senhor, para nos levantar como estávamos caídos, Senhor, para nos alegrar, Senhor, quando, ó Pai, os momentos eram tristes, Senhor, mas tu, ó Pai, és um Deus fiel, um Deus que se preocupa, Senhor, e por isso nós cantamos, ó Pai, que a tua bondade, Senhor, nos segurará, Senhor, ó Pai, pois aprendemos a confiar, Senhor, pois aprendemos a sermos dependentes de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, a podermos compreender, Senhor, que tu, ó Pai, estás conosco, Senhor, em todo o tempo. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela maneira maravilhosa, Senhor, como tu tens nos abraçado, como tu tens abençoado, Senhor, a nossa juventude, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, que há bem pouco tempo atrás nós olhávamos, Senhor, ó Pai, o que será, Senhor, dessa juventude, Senhor, triste, Senhor? Ó Pai, nós podemos olhar para os seus rostos hoje, Senhor, e vimos a tua alegria, Senhor, e vimos, ó Pai, que tu estás a preparar, Senhor, ó Pai, novos pastores, Senhor, a se levantar, Senhor, e te louvamos, ó Pai, pela tua graça, te louvamos, ó Pai, porque tu não nos abandonaste, Senhor, mas a tua mão esteve sobre a tua igreja. Louvamos o teu nome, ó Pai, pelos teus servos, ó Pai, que tu colocaste nesse lugar. Te pedimos, ó Pai, que tu possas continuar a abençoar, Senhor, a dirigir, Senhor, os seus passos, Senhor, a orientar, Senhor, a forma, Senhor, o formato, Senhor, Pai, que tu queres para a tua igreja neste lugar. Ó Pai, te pedimos, ó Pai, que a tua graça, que a tua bênção, Senhor, seja derramada sobre a sua vida, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, ó Pai, e juntamente com eles, Senhor, todas as suas igrejas, Senhor, ó Pai, em cada porta do evangelho, Senhor, em qual eles têm as responsabilidades, Senhor, que tu possas abençoar, que tu possas ser canal de bênção, Senhor, ó Pai, sobre as suas vidas, Senhor, mas tu nos prometeste, Senhor, estar conosco, e sentimos, ó Pai, o teu cuidado, e sentimos o teu abraço, e sentimos, ó Pai, as tuas mãos a nos levantar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece, ó Senhor, nosso coração, a cada dia podemos permanecer firmes, ó Pai, e fiéis a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por todas as coisas, Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor, ó Pai, que nos fortalece, Senhor, a cada dia, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, ainda podemos ficar sentados. Vamos celebrar agora a Santa Ceia, um momento também importante sagrado. Primeiramente, da leitura da Bíblia e depois sim. Amém. Paulo teve o privilégio de assistir à primeira ceia, não é? Na presença de Jesus. E ele conhecia bem o espírito com que aquela ceia foi celebrada. O tempo passou e a igreja de Corintos já estava, de alguma forma, a alterar um bocadinho as coisas. E o espírito já não era o mesmo.
e havia necessidade de advertir. Por isso nós só lemos aquela parte, às vezes esquecemos um bocadinho o porquê daquelas advertências, mas a verdade é que Paulo, estando atento e conhecendo o verdadeiro espírito da ceia do Senhor, ele advertia assim a igreja do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei. Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E agora todos, o versículo seguinte. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porque, eu vou ler agora somente e repetir, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Por causa de quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que nós possamos examinar-nos, não é? Porque a negligência que falávamos no início e relembramos hoje, lendo desde o início, essa advertência é sempre atualizada, é sempre atual, porque nós temos a tendência, não é, de nos esquecermos das boas práticas, de nos esquecermos daquilo que é a essência, não é? E por causa disso, porque alguns negligenciaram, perderam a sua saúde, perdem a sua saúde, derivado a não pensar aquilo que nos está impedindo de ter um bom relacionamento com o Senhor. E outros que dormem. E eu fui ver o que era isto. E outros que dormem. Dormem, pensava eu, durante anos, aqueles que estão adormecidos na fé. Mas não, aqueles que partem para o Senhor antes de tempo. Porque o Senhor os chama, não perderam a salvação, não perderam a sua alma, mas são chamados antes do tempo que deviam ser chamados. Que o Senhor nos ajude
não é? A analisarmos as nossas vidas diante dele. Curvemos as nossas cabeças. Pai, mais uma vez nós te agradecemos a tua presença no nosso meio, Senhor, e esta oportunidade maravilhosa de podermos estar na tua casa para juntos podermos exaltar, glorificar o teu nome, como já temos feito, Senhor, cantando hinos de louvor a ti, Senhor, adorando-te, exaltando-te, Senhor, abrindo a nossa boca e expressando palavras de gratidão e de humildade diante de ti, Senhor, sabendo que tens sido bondoso para com cada um de nós, Senhor, porque um dia nos salvaste, nos tiraste das trevas para a luz, mas, Senhor, e salvaste a nossa alma, mas nós precisamos verdadeiramente, Senhor, que nos ajudes a estar conscientes, quando nos abeiramos da Tua mesa, Senhor, de que tudo está bem e o nosso relacionamento, não só uns com os outros, mas também contigo, Senhor, que seja, na verdade, essencial, Pai, para podermos estar em comunhão contigo, Senhor, a todos os dias da nossa vida. Precisamos da Tua presença, Senhor, em cada um de nós, dia a dia, Pai, para podermos viver em comunhão contigo, Senhor, neste grande amor, Senhor, nesta grande união e, Senhor, na salvação preciosa que nos tens concedido, sendo luz do mundo e sendo o sal da terra. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão a ti e humildemente te dizemos obrigado, Senhor, porque tens um dia tido misericórdia, não só de nós, mas de toda a humanidade, e nós precisamos de ti, Senhor, para que sejamos fiéis até ao fim, que não possamos tomar estes elementos indignamente, Senhor, mas que possamos meditar, reconciliar, Senhor, possamos, na verdade, abrir o nosso coração e dizer naquilo que pecamos, Senhor, naquilo que te ofendemos, naquilo que entristecemos o Espírito Santo em nós. Pai, precisamos mais da tua unção, da tua bênção, do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Pai, nós agradecemos por esse pão, agradecemos por Jesus, o pão vivo, que desceu do céu, o verbo vivo, ele que tomou, Senhor, forma humana, se foi, Senhor, uma manifestação da tua graça, Senhor, Senhor, a tua glória, Senhor. Diz que o apóstolo João, que eles apalparam, se tocaram no verbo da vida, Senhor. Nós te agradecemos por és o pão vivo que desceu do céu por nós, és aquele que alimenta a nossa alma. Agradecemos pelo teu sacrifício, a tua entrega por cada um de nós, Senhor. Nós não éramos merecedores, Senhor, mas tu fizeste essa entrega por cada um de nós. E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Aleluia. Este vinho simboliza o sangue pelo qual é feita uma nova aliança com os homens. Esta aliança não é feita mais pelo sangue dos animais, nos altares, nos holocaustos. Jesus fez um único sacrifício. Obrigado, Deus. Um sacrifício eterno. Obrigado, Deus. Na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Ele nos resgatou das mãos do inimigo, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua vida, pela vida santa que se entregou por nós. Agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente em tudo foste tentado, mas resististe, Senhor, a todas as tentações por amor de nós. Senhor, foi grande a luta naquele jardim do Getsemane, Senhor. Contudo, Senhor, tu foste até o fim para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que a nossa vida fosse resgatada das mãos de Satanás. Obrigado, Senhor, porque tu foste até o fim e declaraste: está consumado. Derramaste o teu sangue sobre essa terra, Senhor, amaldiçoada, para trazer, Senhor, bênção aos pecadores, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esse grande amor, pelo teu sangue, porque foste uma vida e és uma vida, Senhor, santa, e nesta manhã nós te agradecemos por isso, Senhor, pela tua santidade das nossas vidas, pois a tua santidade também nos purificou. Agradecemos, Senhor, pelo perdão. Em nome de Jesus. Vemos todos no local, Senhor.
Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 27. E aqui são feitas, pela parte do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, são feitas duas interrogações, duas perguntas que eu considero extremamente importantes. Amém? E é uma pergunta que ele também faz a cada um de nós. São duas perguntas que ele faz também a cada um de nós, principalmente uma delas. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, ou outros Elias, e outros ainda um dos profetas. E Jesus, ele lhes disse, ou lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhes disse: tu és o Cristo. Admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Todos nós, certamente esta manhã, quando nos levantamos, nos interrogamos. Alguns interrogaram-se ontem: o que é que eu vou vestir? Qual é a camisa? Qual é a camisola? Aqui a juventude aqui de Vendas Novas já se comunicam-se para ver mais ou menos todos de igual, mas hoje vem de riscas. Estou a ver que... ok, a comunicação foi de riscas, mas alguns falharam nas riscas. Ok, e até o Francisco vem de riscas também. Ok, então penso que há aqui uma comunicação à distância a 22 km ou por aí, amém? Mas brincadeira, fora brincadeira. Todos nós fazemos perguntas, questões no nosso dia-a-dia: o que é que vamos comer, qual é que vai ser o jantar. Bem, o jantar agora, para de uma certa idade, já é uma coisa mais leve, assim, um chá e umas torradas, já a gente ficamos bem, não é? Mas pronto, há sempre aquela questão: o que é que vai ser o dia da manhã, o que é que vai ser? É verdade, perguntas, né? Todos nós temos, mas as perguntas corriqueiras do nosso dia-a-dia simplesmente são coisas, algumas têm a sua importância. Mas aqui Jesus, ele fez duas perguntas de valor, podemos dizer assim, de valor eterno. Amém? Duas perguntas de valor eterno que têm, na verdade, cujas respostas também são importantes, que nós possamos refletir, e nós também temos que dar a resposta certa. Amém? Se nós darmos a resposta errada, né, aquela pergunta daquele concurso, a pergunta que vale 1 milhão de euros, né? Se a gente dá a resposta errada, fica sem nada, né? Mas que nós possamos dar as respostas certas, amém? E a primeira pergunta que foi feita tem a ver com os que estão de fora, né? No verso 27, Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? O que é que o povo pensa de mim, né? No mundo diz: cada cabeça, sua sentença, não é? Cada um tem a sua opinião ainda hoje sobre a pessoa de Jesus, e naquele tempo não era diferente, né? Havia várias opiniões, né, irmãos, a respeito de Jesus, quem era Jesus, quem deixava de ser Jesus. E, irmãos, isto é interessante, porque nós temos que refletir também. Cada um deve ter a sua opinião sobre Jesus, não é? Mesmo como cristãos, não é? Jesus preocupava-se, sabendo qual era a opinião deles, mas cabe também a cada um de nós, não é? Que cada um de nós possa ter uma opinião, mais do que uma opinião, uma convicção acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
cada um que está aqui nesta manhã, amém, deve ter convicções próprias, convicções pessoais, amém? É verdade que muitas vezes somos influenciados pelo meio que nos rodeia, por diz que disse, ou aquilo que nós ouvimos, né? Mas o Senhor quer, como cristãos, que cada um de nós possa ter em relação à sua pessoa não somente uma opinião, uma convicção firme em relação àquilo que Ele é. Amém? E aquilo que Ele é, não no sentido geral, mas no sentido pessoal também para cada um de nós. Porque é muito fácil agora, até no Natal, ouvimos esta declaração, ainda que a ênfase seja mais a todo o folclore dos elfos, das renas, dos pais natais, do boneco de neve, tantos nomes por aí, né, do Rodolfo e do não sei quê, né? Mas ainda se ouve de vez em quando, quem é Jesus? É o Salvador do mundo. Mas a questão está, Ele é o teu Salvador? Porque esta é uma opinião ou uma ideia generalizada. Jesus é o Salvador do mundo, mas quem é essas pessoas do mundo? Ele é o teu Salvador, já és salvo. E as pessoas às vezes ficam assim abananadas, mas ninguém pode ter a certeza. Mas nós devemos ser pessoas com firmezas e com certezas. Amém? Então qual foi a resposta? A resposta que os seus discípulos, aquilo que iam ouvindo no seu dia-a-dia, no verso 28... diz que então, bem, uns dizem que tu és João Batista, bem, outros dizem que tu és o Elias, né? Outros dizem que não, talvez tu és um dos outros profetas. Bem, será que isto tinha pés e cabeça, esta ideia? Vamos ver. Quem era João Batista? Lembram-se de João Batista? Né? Sim, havia alguns aspectos na vida de Jesus que havia uma certa identificação, havia alguma forma de agir, de atuar semelhante à forma como João Batista desenvolvia o seu ministério, a forma como ele pregava essencialmente, né? Porque João Batista, ele pregava sobre o arrependimento, da necessidade do arrependimento, da necessidade, na verdade, das pessoas, na verdade, estarem convictas da justiça de Deus, amém? E se nós olharmos para Mateus 3:2 e Mateus 4:17, são uma afirmação ou uma pregação, parte de uma mensagem, quer de João Batista, quer de Jesus Cristo. Esta mensagem era curta e grossa, podemos dizer assim, né? Era incisiva, era objetiva. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer João Batista, quer Jesus pregavam a mensagem do arrependimento. Irmãos, e mais à frente, irmãos, vemos no dia de Pentecostes, esta também foi a mensagem pregada por Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ainda hoje a igreja, irmãos, a mensagem bíblica deve levar a pessoa ao arrependimento, a ser confrontado com os seus pecados, a ser confrontado com a justiça de Deus. É verdade que Deus é amor, mas é justiça. E hoje estamos no tempo da graça, é verdade que sim, mas Deus, na verdade, as pessoas sempre precisam ser confrontadas, não é, com o seu pecado, não é, porque se as pessoas não forem confrontadas com o seu pecado, se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, vão continuar em seus pecados. Não há um justo, nem um sequer. Todos se desviaram, todos se transviaram, todos precisam de receber o perdão, mas só podemos receber o perdão se reconhecermos que precisamos desse perdão, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados. Irmãos, mas uma coisa é certa, neste período, capítulo 8, já João Batista tinha morrido. É verdade que sim, é verdade. Muitas pessoas tinham visto Jesus e João Batista juntos, então podemos dizer que não tem nada a ver, não tem nada a ver,
porque eles estiveram, aliás, ele foi batizado por João Batista várias vezes, na verdade, eles puderam ver juntos. Então, como é que Jesus era João Batista, se eles ainda estiveram em momentos de juntos e foi testificado por todos? Não, Jesus não era João Batista, né? Bem, havia alguém que propagandeou essa hipótese, essa teoria, e nós encontramos isso lá em Marcos 6, e esse foi Herodes Antipas, né? Todos nós lembramos aquele famoso show estranho, né? Sensual, que a sua enteada promoveu, Salomé, né? E ele ficou assim um bocadinho, ficou assim meio maluquinho da cabeça. Dá-me o que tu quiser, pede-me o que quiseres que eu te dou. E ele pediu a cabeça de João Batista. E de alguma forma Herodes ele tinha estima por João Batista, e porque ele deu a palavra, e a palavra do rei tinha que ser cumprida, João Batista foi decapitado, João Batista foi morto mesmo, e aquilo estava-lhe a trazer remorsos. Então a ideia que João Batista, afinal, tinha incorporado, entre aspas, Jesus, era uma ideia que lhe alegrava. Afinal, João Batista continua por aí. Querem ver comigo? Abram lá a sua Bíblia. Mateus 6,14. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam é Elias, e diziam outros é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, agora veja o verso 16, veja o que é que ele afirmou. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: não, este é João, que mandei degolar, que ressuscitou dos mortos. Eu ficava aliviado. Se fosse Jesus, se fosse João Batista, olha, afinal, Deus não vai ter em consideração aquilo que eu fiz. Mas não, meus irmãos, Jesus não era João Batista. Amém? Outros, como já vimos, já relemos também no capítulo 6, né, diziam que ele era Elias, que ressuscitara entre os mortos. Eu pergunto aqui nesta manhã, Elias tinha que ressuscitar dos mortos? Porquê? Porque ele não morreu. Então isto não tem cabimento nenhum. Elias, na verdade, ele foi arrebatado, né, num remoinho ao céu, como diz as Escrituras, amém? Primeiramente, ele não foi num carro de fogo para o céu, não. Ele distanciou-se de Eliseu num carro de fogo. Depois, a Bíblia é muito clara que depois diz que foi um remoinho que o levou para o céu. Depois leem lá no segundo livro de Reis, amém? Então Elias, Jesus não era Elias. Ao contrário do que os espíritas acreditam, nem Jesus, nem João Batista era Elias reencarnado, principalmente porque Elias não morreu, amém? Não faz sentido absolutamente nenhum, amém? Diz que outros acreditavam que Jesus era um dos profetas, e são muitos os profetas, né? Moisés, ele trouxe-nos a lei de Deus, ele falou-nos a voz de Deus. Daniel, Isaías, Jeremias, Oseias, outros, né? É verdade que alguém podia comparar Jesus com Moisés, né? Aliás, Jesus declarou que a lei de Deus era uma lei, na verdade, que ele tinha vindo não para anular a lei. Por isso nós, como cristãos, ainda temos a Bíblia completa, o Antigo como o Novo Testamento, ainda que há coisas no Antigo que são, na verdade, uma sombra do cumprimento das que estão no Novo Testamento. É interessante que em Mateus 5,17 Jesus está registado que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Amém? E esta é a grande verdade. E as pessoas podiam ver isso nele. Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Ele viveu a lei
perfeita de Deus. Aliás, como está escrito em Gálatas, a lei que nós não conseguíamos cumprir, e hoje celebramos essa vida aqui. Hoje lembramos dessa vida aqui. Uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Jesus conseguiu, eu e tu não temos conseguido. Mas são princípios de orientação que Deus tem para nós, porque Deus quer que nós possamos viver uma vida que possa agradar a Deus. Amém? Mas é interessante, em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, da consequência do não cumprimento, da transgressão da lei, porque Ele cumpriu-a toda por nós. Amém? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Jesus cumpriu, viveu toda a lei, cumpriu-a toda por nós. Bem, um dos outros profetas, por exemplo, Isaías, né? Isaías, nós podemos ver aqui que ele pregou sobre um compromisso, na verdade sacrificial, de santidade com o Senhor, e Jesus também falou da necessidade de nós vivermos num compromisso com Deus. A lei diz isto, mas eu vos digo isto. Amém? Jesus ainda pôs um caminho de exigência maior sobre nós do que a própria lei do Antigo Testamento. Amém? E ele diz, né, este princípio de Jesus é um princípio universal que todos nós devemos viver, que é um compromisso de renúncia e de santificação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? É um compromisso, na verdade, assim como Isaías, que viveu uma vida de abnegação, acabou no final por ser morto, ser cerrado, segundo a tradição, ao meio. Irmãos, mas ele não deixou de falar a palavra, ele não deixou de falar da necessidade de um sacrifício, de uma vida de compromisso, ele não deixou de falar, ele próprio reconheceu a sua falha. Bem, nisso Jesus não tinha lábios impuros. Isaías reconheceu que os seus lábios eram impuros, mas a boca de Jesus só falou, na verdade, a palavra santa, amém? Palavras puras, palavras de bênção, ainda com repreensão muitas vezes para algumas situações, mas sempre foi com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Outro profeta como Daniel, né? E a mensagem de Daniel foi uma mensagem profética. Daniel falou muito dos últimos dias, né? Nós conhecemos as 70 semanas de Daniel. Jesus também vem falar também da preparação, da nossa preparação, da necessidade de estarmos preparados para os tempos do fim, né? De estarmos preparados, né, para a sua vinda, de termos a nossa vida em ordem, de estarmos servindo até à vinda do Senhor. Então ele fala, irmãos, lembram-se das parábolas das minas, a parábola dos talentos, amém? Todas essas parábolas têm a ver com o quê? Têm a ver com a sua vinda. Amém? Estão no final de Mateus, Lucas também, estão para o final, porque tem a ver, porque o Senhor quer nos encontrar servindo quando Ele vier. Amém. O Senhor quer que a sua igreja esteja ativa quando Ele vier. Ele quer que a sua igreja esteja, na verdade, a viver em santidade, em preparação, numa expectativa, ainda que sabe que Ele vem, mas há muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra. Amém. Então, irmãos, nós somos chamados, na verdade, de alguma forma, Jesus podia de alguma forma ser comparado um pouco a Daniel nessa mensagem profética, mas todos nós somos chamados a fazer o nosso melhor, porque o Senhor quer nos encontrar servindo, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Irmãos, ainda ontem eu estava ouvindo o Guterres, o secretário-geral da ONU, a falar naquele famoso relógio do fim dos tempos que eles lá têm na ONU, né? Estamos a 1 minuto, ou menos de 1 minuto, do fim dos tempos. Veja só, claro, ali está a falar com os problemas climáticos, aquela coisa toda, mas veja como até o pensamento exterior, né? Eu uma vez estive numa Assembleia de Câmara lá em Mirandela, e a determinada altura uma das vereadoras se levanta e fala-me daquele homem que tem que se levantar para pôr as coisas... Não sei se era o saudosismo do Salazar, mas pronto. Aquele que se tem que levantar para pôr tudo. Mas a palavra parecia que estava
encaixar a Bíblia nas palavras daquela pessoa de um determinado partido político, que a Europa está à espera de que a pessoa ponha isto tudo em ordem, né? Ainda não havia o partido Chega nessa altura, só para dizer isso, né? Ainda não era do partido Chega essa pessoa, amém? Mas veja como as coisas vão, irmãos, e como igreja temos de estar alerta, pôr a nossa vida em ordem, se eu quero nos encontrar servindo, amém? E Jesus sempre teve essa palavra de incentivo para que o povo pudesse estar desperto, para que os seus discípulos pudessem estar ativos. Amém? Oseias também é um profeta, vou saltar muitos, mas só lembrar de Oseias. E havia características em Oseias que podiam ser encontradas em Jesus. Oseias teve um fado, né? Fados, Oseias era fadista. A vida de Oseias não foi nada fácil, não é? O Senhor mandou casar com uma mulher prostituta, não é? Aquela situação assim um bocadinho, amar uma prostituta. E não teve a vida fácil, Oseias, mas amou-a, resgatou-a. Fala da forma como Jesus vivia, as pessoas viam Jesus aproximar-se de pessoas com uma reputação muito duvidosa, nunca mandou ninguém embora. Jesus convivia com ladrões, chamados ladrões, é conhecido como aquele que comia com ladrões e prostitutas. Lembra-se? Esta era a fama que ele tinha. Mas ele, apesar das pessoas falarem, infamarem o seu nome, ele nunca foi corrompido por nem uns nem outros, mas estava ali para mostrar o amor de Deus, mostrar a misericórdia de Deus, restaurar as suas vidas, assim como Oseias foi usado para restaurar aquela mulher. Irmãos, isto era o que o povo dizia sobre Jesus, mas outras vozes também se ouviam, amém? Expressar as suas opiniões sobre Jesus, e essas outras vozes, algumas não eram tão positivas. Os fariseus e outros religiosos, lá em João 10:20, diziam que Jesus tinha um demónio, que estava louco, né? Tem demónio, está louco, porque é que vocês o escutam, né? Os escribas, né, que eram vistos como grandes mestres da lei ou da interpretação da lei, eles disseram lá em Marcos 3:22, como já vimos, ele estava possesso por Belzebu e operava pelo príncipe dos demónios. Blasfémia, completa blasfémia. Irmãos, os próprios membros do Sinédrio, mais à frente, na verdade, vêm dizer que Jesus era um blasfemo. Nós encontramos lá isso no seu julgamento, em Mateus 26, porque ele foi considerado blasfemo. O julgamento tinha tudo a ver com isso, né? Como se Jesus fosse um blasfemo. Até a sua própria família, como nós já vimos aqui, dizia que ele estava um pouco fora de si no início do seu ministério, quando se apresentou lá em Nazaré. Irmãos, a verdade é esta, irmãos. Mesmo quando Jesus estava pendurado na cruz, naquele momento tão dramático, né? Mesmo naquele momento em que ele estava derramando o seu sangue puro, inocente, para a purificação do nosso pecado, a elite religiosa, né, estava ali injuriando, salvou tantos, porque é que não salva ele próprio? Irmãos, mas o Senhor não deu ouvidos a essas injúrias, a essas blasfémias. Irmãos, a verdade é essa, que Jesus foi até o fim e cumpriu o seu ministério. Amém? Mas eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, eu acredito, irmão, se não for o Espírito Santo, amém, nós ficamos às cegas. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. A maior parte dos que aqui estão, ou grande parte, ou alguns dos que aqui estão, se calhar a maior parte até já nasceu dito da igreja, mas alguns que aqui estão vieram da tradicional e já ouviam falar de Jesus, mas havia uma escama no seu entendimento, nos seus olhos. Eles ouviam falar de Jesus, mas não compreendiam o amor de Jesus, não compreendiam o propósito de Jesus
Não conseguiam ver, na verdade, a misericórdia de Deus no propósito de Jesus vir a esta terra. Mas é verdade, irmãos, quando o Senhor abriu o nosso entendimento, quando fomos tocados pelo Espírito Santo, não se esqueçam que essa é a obra do Espírito Santo, Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele que, na verdade, nos guia em toda a verdade, Ele que, na verdade, nos revela, Ele mostrará, e é essa a obra do Espírito Santo, Ele mostra-nos Jesus, Ele revela-nos Jesus. Vemos aqui declarações tão bonitas, como de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, amém, que tira o pecado do mundo. Reconhecer Jesus como o Cordeiro, uma oferta de Deus em sacrifício. Os próprios anjos no nascimento declarar em Lucas 2:11, né, que Jesus é o Salvador, amém, que é o Cristo, o Senhor. Grande declaração. Ele é o Salvador, Ele é um Cristo ungido, ou seja, o Messias, Ele é o Senhor. Amém? Como ali o ministério de Jesus estava tão claro e revelado, quando ele podiam, na verdade, declarar para os pastores, na verdade, quem era este Jesus que tinha acabado de nascer lá naquele presépio, lá naquela manjedoura, lá em Belém. Quando Simeão, aquele velhinho que estava lá no templo, né? Quando Jesus foi apresentado, o viu, Lucas 2:26, ele pôde fazer esta grande declaração, o Espírito Santo revelou-lhe, amém, que ele havia de ver o Salvador, dizer, o Cristo do Senhor, eis aqui o Cristo do Senhor. Oh, graças a Deus, amém. Até o próprio centurião que estava no comando das operações do seu sacrifício, depois daquele terremoto, depois do véu do templo se rasgar, depois de ver, na verdade, os mortos saírem das suas sepulturas, ele podia fazer esta grande declaração, Marcos 15:39, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Podíamos falar de Bartimeu, podíamos falar de tantos outros que se prostraram diante dele e o adoraram, leprosos e tantos outros que puderam reconhecer quem era este Jesus. Até os próprios demónios, né? Lá em Marcos 5:7, eles fizeram esta declaração: tu és Jesus, Filho, o Filho do Deus Altíssimo. Oh, irmãos, aleluia, amém. E hoje, quem é Jesus para as pessoas à nossa volta? Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, mas que para eles não passa disso. Na verdade, um simples profeta. Eles acreditam que ele vai voltar, né? Mas que não é Deus, né? Para os hindus, Jesus é apenas mais um dos milhões de deuses que fazem parte, na verdade, das divindades. Para os judeus, Jesus foi um grande profeta, um mestre, mas um rabi, mas não é Deus. Para os mormons, então isso é terrível o que eles pensam de Jesus, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Jesus foi o primeiro bebê nascido de Deus no céu, quando Deus é um corpo físico, teve relações com Maria, que era a sua filha. Irmãos, isto é uma coisa horrível, esta ideia, né? Irmãos, vão ao ponto de dizer que Lúcifer é irmão de Jesus. Que aberração é esta? Para as testemunhas de Jeová, Jesus era o arcanjo Miguel antes de Jesus vir à terra. Que erro, né? Para eles, a sua opinião sobre Jesus é que Jesus não é Deus em carne, e se é Deus, simplesmente um Deus comparado a Baal ou outros com letra minúscula. Irmãos, que erro. Os ateus, irmãos, negam qualquer tipo de divindade, então isso não se aplica a eles, pois não acreditam em divindade, né? Para os agnósticos, Jesus simplesmente, eles acreditam que Jesus foi um bom homem, mas a maioria da nossa sociedade acredita que Jesus foi um grande mestre, que ele tinha algumas boas ideias sobre o amor ao próximo, sobre a ajuda, né? Sobre a solidariedade, ser bons para com os outros, mas eles não acreditam neste ponto, que Jesus é o único Salvador. Não acreditam.
rejeitam a exclusividade de Jesus. Mas há tantas religiões, porque é que só o cristianismo leva-nos a Deus? Né? Eles não conseguem conceber que seja Jesus o único mediador entre Deus e os homens, o único que nos leva ao Pai. Para eles está fora da sua concepção, a maior parte das pessoas que estão à nossa volta. E ouvimos esta expressão tão popular: todos os caminhos levam a Roma. Significa todos os caminhos levam a Deus. Não, Deus não está em Roma, nem todos os caminhos nos levam ao céu. Somente Jesus nos leva ao céu, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual vamos ser salvos, somente através de Jesus. Amém? Aleluia. Antes de deixar este pensamento para trás, precisamos ouvir mais uma opinião. E essa opinião é a opinião do próprio Deus Pai. Amém? Quando Jesus ele foi batizado, lá no Rio Jordão, o Pai fez esta declaração maravilhosa. Mateus 3:17 diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, aleluia, lá encontramos esta declaração em Mateus 17:5. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez ele reafirma: ouçam-no, ouçam-no. Amém? Então, se Deus, o Pai, diz que Jesus é o seu Filho, para mim isso é suficiente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra pergunta que Jesus fez naquele dia. Amém? Depois de ouvir a opinião das pessoas à volta, o que é que as pessoas diziam sobre ele, claro que ele sabia, ele simplesmente estava experimentando os seus discípulos. Amém? Agora chegou o momento da verdade. E para vocês, quem eu sou? Verso 29. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta simples, mas cheia de implicações eternas. A resposta certa leva-nos ao céu. A resposta errada atira-nos para o abismo. Quem sou eu para vocês? E então Pedro, ele declara, verso 29, verso 30, tu és o Cristo. No verso 29, tu és o Cristo. E ele tinha razão. Amém? Em Mateus, numa passagem paralela, Mateus 16:16, ele complementa, diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Tu és o Filho de Deus. Esta é uma mensagem poderosa. Amém? Será que Ele já é o Filho de Deus para nós? Será que Ele já é o nosso Senhor? Será que Ele já é o nosso Salvador? Amém? Irmãos, até então somente os demónios declararam a sua verdadeira identidade, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era, verdadeiramente, aleluia, Deus, amém? Irmãos, mas esta questão, irmãos, quem é Jesus? Às vezes Jesus para nós é o Deus dos nossos avós, é o Deus dos nossos pais, é o seu Salvador, mas porque acabamos por ser embalados e sexta-feira estávamos ouvindo alguns testemunhos e graças a Deus pela boa tradição, podemos dizer assim, ensinar os meninos no caminho do Senhor, isso é bíblico, amém, trará resultados eternos, mas a maioria, ou grande parte, na verdade, não vamos pôr assim, eu não acredito que seja assim. Para alguns, Cristo é o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, mas a questão é esta: será que Ele já é o teu Deus? Será que Ele já é o teu Senhor? Será que Ele já é o teu Salvador? Porque quando Ele passar a ser o nosso Senhor, quando Ele passar a ser o nosso Salvador, irmãos, diz que aquilo que foi muito lhe é perdoado, muito grato, é uma pessoa mais grata.
É verdade que não temos que vir lá do imundice, lá das drogas, da sujidade, do pecado, para experimentarmos um grande milagre na nossa vida. O facto até de Deus nos preservar nos seus caminhos é um milagre. Com tanta tentação que há à nossa volta, irmãos, o facto de nós experimentarmos a proteção de Deus é um grande milagre. Mas cabe a cada um de nós fazê-lo Senhor também da sua vida. Ele não somente quer ser Salvador, mas Ele quer ser Senhor. Sabe, e o Senhor é aquele que tem autoridade. Sabe o que está faltando hoje? Não é Cristo como Salvador, mas é Cristo como Senhor. Em muitas vidas. Porque para muitos Ele tem sido o Senhor Salvador das aflições. Ficamos em enrascadas, dificuldades, e tudo aquilo que vem a mim, Ele declarou, de maneira nenhuma o lançarei fora. E viemos a Ele, e a igreja ora, e vemos o milagre de Deus, a restauração de Deus, as coisas avançarem. Mas eu quero dizer, irmãos, enquanto Ele não for Senhor das nossas vidas, nós vamos acabar por cometer os mesmos erros a outros parecidos. Enquanto Ele não for o Senhor das nossas vidas, somos nós os senhores das nossas vidas. Eu é que sei o que é melhor, eu é que sei o que é que quero para a minha vida. Esta coisa da religião é lá ao domingo. Lá ao domingo de manhã, aquela coisa da religião. À semana, eu é que sei como vir. Pois, mas Ele quer ser o Senhor. E o Senhor é o tempo inteiro. 24 sobre 24, 7 dias da semana. 365 dias por ano. Amém. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Para quê? Para nos guiar, para nos dirigir, e nós temos que ser obedientes. Pelo caminho que Ele nos está a guiar, pelo caminho que Ele nos está a dirigir. Vamos ter dificuldades? Vamos. Vai ser um mar de rosas? Não. Mas vamos errar menos. Vamos ter o seu apoio. Vamos ter a sua ajuda. Vamos ficar em pé. Quem é Jesus para ti nesta manhã? Eu não sei, estou falando que Ele quer ser primeiramente Salvador, depois quer ser Senhor. Eu não sei se todos estão aqui já o têm como Senhor, como Salvador das suas vidas. Eu não sei se todos que estão aqui, hoje enfatizamos muito a necessidade de tratarmos de um problema. Chama-se pecado. O pecado separa-nos de Deus. Quando celebramos a Santa Ceia, estamos lembrando do perdão dos nossos pecados. Quando celebramos a Santa Ceia, estamos lembrando, na verdade, do sacrifício tão alto, tão grande que Ele fez por nós. Estamos também lembrando da sua misericórdia, a sua mão disponível, ainda hoje, para nos salvar e nos dar o verdadeiro perdão. Há pessoas que vão dormir e não conseguem dormir, porque há um peso na consciência. Hoje às 5 e tal da manhã acordei. Disse, porquê é que estou a acordar a esta hora? Isso disse-me, porque a mensagem está errada, vais ter que mudar a mensagem toda. Não era para aqui, era lá para tarde, era para a tarde. Esta aqui já estava certinha. E então, 6 horas, novamente, rever a mensagem, fazer uma mensagem toda nova, porque Deus fala no nosso coração. Deus fala no nosso coração. E Deus mostra, sabe, mas há pessoas que estão acordando, mas não é porque Deus está falando, é porque é o peso do pecado que está importunando durante a noite, é um remorso, é um peso. Você quer voltar a dormir, vai beber um copo de leite e vai deitar novamente e não consegue. Há uma coisa que precisa ser tratada. Há uma coisa que precisa ser tratada. Vamos falar com Deus. Sim, nosso Deus e o nosso Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso Salvador. Tu nos resgataste com o Teu precioso sangue. Tens começado uma boa obra em cada um de nós, Senhor. E eu Te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude nesta caminhada contigo. Que o Senhor possa seguir na frente das nossas vidas, que o Senhor possa guiar as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, ser sujeitos a Ti, à Tua voz. Queremos, Senhor, meu Deus,
que fales com cada um de nós e que nos corrijas e que nos guies e que nos dirijas, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, na trono acima está, teu nome incontável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás.